Fala, meu povo! Estamos começando mais um Apartamento 420 aqui no TH Show, com o apoio de todos os nossos deliciosos parceiros que praticamente patrocinam o nosso podcast através do picpay.me/thshow. Se você é um dos nossos apoiadores, mesmo que com R$ 4,20 por mês, fique sabendo aí que nós te amamos, somos gratos pela sua ajuda. E claro, eu não posso esquecer aquele beijo gostoso na bochecha da turma do ProErd, que tá com a gente nessa caminhada maluca há muito tempo. Beijo, molecada. Esse episódio aqui ele só acontece por causa de vocês. Eu não sei se essa experiência está sendo difícil para vocês, mas eu tô gostando bastante do feedback do Apartamento 420. Eu só tô com um sério problema que é separar as perguntas que me mandam no Instagram para responder elas por aqui. Que eu acabo respondendo lá no Instagram e esqueço de salvar para explicar ou tentar explicar tudo aqui durante o episódio do Apartamento 420, que também é um lugar bem curtinho, é verdade, né? Os episódios aqui até agora não passaram de 10 minutos, mas tudo bem, eu acho que tudo bem. Eu acho que o que importa é que a gente faz aqui de coração e tenta passar o máximo de informação para vocês. Eu acho que vocês já entenderam sobre o que se trata o episódio de hoje. O título é esse mesmo, Plantas Também Transam. E a gente vai falar disso porque muita gente por aí ainda não entendeu como que se faz para observar uma plantinha e saber se ela é macho ou se ela é fêmea e como que acontece essa interação de um gênero com o outro na reprodução dessa planta, né? Então é o seguinte, para ir direto ao ponto, você só descobre o sexo de uma planta umas 2 semanas depois de mudar o ciclo de luz. Lembra que no episódio sobre o ciclo de luz, nós falamos sobre a quantidade de luz que a planta pega na vegetação e na floração? Pois é isso que vai definir quando uma planta deve florescer. Muita gente acha que é preciso que as plantas mostrem o sexo para então alterar o tempo de luz e sombra que a planta deve pegar, quando na verdade o que acontece é o exato oposto. Você muda o tempo de luz e então a planta entra em processo de reprodução. E quanto que é esse tempo de luz e sombra? Aí, meu amigo, minha amiga, depende de onde veio a semente, e disso a gente já falou no episódio passado sobre o ciclo de luz. Acontece que quando nós deixamos a planta por tempo suficiente no escuro, ela entende que o inverno chegou e começa a sua fase de perpetuação de genética, criando flores ou sacos de pólen. As flores vêm das plantas fêmeas e são aquilo que as pessoas fumam ou usam para fazer medicamento. Os sacos de pólen surgem nos machos e eles basicamente não servem para muita coisa. Para entender então se uma planta é macho ou fêmea é bem fácil. 1 ou 2 semanas depois de trocar o ciclo de luz, a planta fêmea começa a criar uns cabelinhos chamados de pistilhos, que são como anteninhas pontudas. Elas são meio branquinhas, meio esverdeadinhas, quase transparentes. E elas aparecem aos montes, pela planta inteira, mas principalmente no topo dos galhos onde vão surgir as flores. Já a planta macho começa a mostrar saquinhos, que são bolinhas verdes que se parecem com sementes que ainda não amadureceram. É muito difícil confundir os pistilhos de uma planta fêmea com as bolinhas de uma planta macho. Então, se você viu bolinhas do tamanho da cabeça de um alfinete, você já tem toda a informação que precisa sobre o sexo da planta. Se apareceu bolinha, é macho. O problema é que quando os sacos de pólen, essas bolinhas da planta macho, se abrem, ela solta o pólen, que é um pozinho extremamente leve. E se esse pó chegar até a flor de uma planta fêmea, o sexo vai acontecer e a planta fêmea vai parar de produzir flor e vai começar a produzir semente. Então, se o seu negócio é produzir flor e não semente, sempre que uma planta macho aparecer no seu jardim, ela deve tomar outro rumo, virar uma vitamina, virar um chá, um suco, uma salada, uma pomada ou qualquer outra coisa que tire o macho de perto das fêmeas. Porque não se engane, pólen de uma planta macho é forte e vai longe. Se tiver no mesmo cômodo que as plantas fêmeas, elas têm 99,9% de chance de terem sua produção de flores interrompida e quando isso acontece, é tristeza que não acaba mais. Hoje existem bancos de semente que produzem sementes que com certeza serão plantas fêmeas, é o que a gente chama de semente feminizada, né? E as automáticas também são feminizadas. Isso ajuda bastante os jardineiros por aí, já que com a certeza do gênero, o planejamento fica 1000 vezes mais fácil.
Mas, infelizmente, quando alguém implanta uma semente de prensado, tudo pode acontecer até o surgimento de hermafroditas. Algumas plantas, por alguma falha genética, acabam mostrando os dois sexos. Então elas produzem flores e sacos de pólen. E isso não necessariamente acontece ao mesmo tempo. Uma planta ela pode começar a produzir flor e lá no final da floração ela começar a produzir saco de pólen. Como o inverso também pode acontecer. E isso faz ela agir como se fosse um macho e uma fêmea, afetando até mesmo as outras plantas ao redor, que também podem ser fecundadas pelo pólen de uma planta hermafrodita. Por isso, quando se trata do sexo das plantas, jardineiro não pode sair por aí dando mole. Tem que voltar lá no episódio 3 do apartamento 420 e lembrar da importância de observar as plantas todos os dias, porque no final é isso. Quanto antes você perceber as mudanças que a sua planta enfrenta, antes você soluciona o problema. Seja o problema uma praga, o excesso ou a falta de um nutriente, ou o aparecimento de um macho no meio de 20 fêmeas. E por hoje é só. Lembrem-se, estou levando as considerações sobre cultivo de uma forma bem básica, só para as pessoas que estão começando a cultivar começarem a entender por aqui como que uma planta funciona. Se tiver alguma dúvida, é só chegar lá no Instagram, @IgorSeco, que eu respondo tudo que chega da melhor forma possível. Só não vem perguntar coisa que eu já respondi no apartamento 420, porque aí eu vou ficar meio bravo. Obrigado de coração a todos que nos escutaram até aqui, ao pessoal da turma do ProErd e aos assinantes do PicPay do TH Show. Um abraço bem apertado e até a próxima. Tchau!